Olá, nós estamos de volta com sala de entrevistas de hoje e o nosso tema é artes marciais. No primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre os valores, como que você pode começar, qual idade ideal para começar e já te adianto que não existe idade ideal para isso. O nosso convidado está conversando com a gente sobre o assunto e olha, ele entende bastante, porque além de professor de jiu-jitsu, além de ter uma escola, ele também é campeão mundial. Seja bem-vindo novamente, Felipe Burilli. Obrigado. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, tipo, eu acho que a dificuldade das pessoas entender é diferenciar, né, mas qual que eu começo, o que que eu quero fazer. Então, assim, o que eu puder ajudar, assim, em relação a dar um guia, né, e saber escolher o ambiente certo, eu vou ajudar aí. Vamos lá. Tá, a minha dúvida agora principal é, qual que é a diferença entre as artes marciais? A gente vê que tem o judô, jiu-jitsu, taekwondo, tem várias. Mas como escolher a arte marcial que mais se adequa àquilo que eu tô buscando? Certo. Então, assim, eu acho que primeiro, assim, o ideal é você fazer uma pesquisa, né, tipo, sobre quais artes marciais que tem na sua cidade, né, e ver o que que você gostaria de aprender, né, porque eu acho que, assim, eu acho que o a primeiro contato que você tem com a arte marcial é você conhecer, né, a arte marcial, ver o que que a arte marcial faz, né. Então tem diferença, né, cada arte marcial tem a sua peculiaridade, né, e cada uma vai ter umas regras e a modalidade vai exigir algumas coisas, né. Por exemplo, o jiu-jitsu é mais parte de chão, de controlar a pessoa, imobilizar. O judô mais queda, muay thai você usa mais, trocação, é mais em pé. Então cada uma vai ter uma particularidade, cada uma vai ter uma técnicas diferentes, né. Uhum. Então, que nem a nossa escola, a gente tem a parte de jiu-jitsu, né, e taekwondo, né, o taekwondo é mais a parte de uso de pernas, né, de chute, você aprende a se defender com as pernas. O jiu-jitsu usa as pernas também? Sim, mas usa no chão, né, então a gente tem alguns movimentos que a gente utiliza para se defender, com as pernas e com os braços, né. Então, o jiu-jitsu ele veio da parte de defesa pessoal e daí começou a se transformar numa arte marcial. Uhum. Então, hoje em dia muita gente, principalmente adulto e mulher, procura o jiu-jitsu pela questão da defesa pessoal, né, tanto que a gente tem, uma modalidade na nossa escola só de defesa pessoal. Que é só para mulher, que a mulher vai Uhum. lá aprender a se defender e sair de uma situação, tipo, que seria difícil, né. E também existe o karatê dentro dessas modalidades? Então, nessa nossa modalidade, ela vai ter o kickboxer, né, a parte de kickboxing, muay thai e jiu-jitsu, né, que seria a parte de chão, então parte em pé e no chão. E o judô também é defesa pessoal ou não? Sim, o judô ele serve como defesa pessoal, porque você consegue projetar pessoas, né, tipo, às vezes, a pessoa tá em pé ali tentando te agarrar, você aprende a derrubar a pessoa para deixar ela no chão, né, no caso, Uhum. imobilizar ela. Quando os pais estão pensando em colocar uma criança nas artes marciais e pensam na questão de valores, né, que vão ser ensinados, todas as artes marciais ensinam os mesmos valores? Sim, acredito que todas as artes marciais elas vão ensinar os principais valores, né, que é a questão de respeito, autocontrole, disciplina. Esses 3 para mim é os principais, né, tipo que você vai acabar com que a criança se desenvolva na arte marcial a partir desses 3 valores, né. Eu vejo que tipo, a esses 3 valores vão estar muito ligado com a rotina da criança, tipo, dentro da arte marcial. E dos adultos também, né. Uhum. E quais cuidados que a pessoa precisa ter na hora de escolher uma modalidade ou uma academia para praticar as artes marciais? Certo, isso eu acho que é uma coisa muito importante, né, às vezes as pessoas elas não vão atrás de procurar, né, saber do local, de como que é o local. Então, acredito que você precisa fazer uma pesquisa muito boa. Às vezes, se tiver alguém que você conhece que pratica arte marcial naquele local, pergunta como que é. O melhor jeito de você saber sobre o ambiente é você ir lá e fazer uma aula experimental. Vai lá, faz uma aula experimental, ver como que é a organização da escola, ver se o pessoal é muito respeitoso, se é um local limpo, procura sobre o professor, procura na internet sobre o professor, se ele está ligado
com as federações, né? Porque toda arte marcial, ela tá ligada a uma federação, né? Federação de Jiu-Jitsu, Federação do Taekwondo, Federação do Karatê. Então, se o professor não tem essa ligação com a federação, às vezes você está entrando num lugar achando que é uma coisa, mas você está entrando numa coisa que às vezes você não tem nem ideia como que vai funcionar. Então, eu acho que o professor estando ligado com a federação, a gente segue regras, né? Então, a gente Uhum. sabe como que funciona a arte marcial e a gente o que que precisa fazer. Então a gente não pode fugir da federação que você praticamente ensina, né? Então você Uhum. tem que estar sempre ligado com ela, né? É um cuidado, até porque a gente está lidando com a saúde, com a nossa vida, Com a e segurança, né? com Então, segurança, e daí se a pessoa se expõe a um lugar que muitas vezes o professor só está ali para ensinar, o que que esse professor vai ensinar? Faz muito sentido ter uma metodologia, né. sim, então eu acho que assim, se você tem dúvidas do lugar que você escolha, vai no lugar, faz uma aula experimental, pergunta sobre a metodologia, eh, procura na internet sobre o professor, se ele está ligado à federação. Tudo isso é exposto na internet hoje em dia. Então, assim, você consegue saber onde você tá indo e o que que você com quem você está lidando, né. Porque como a gente lida com a saúde e com segurança, às vezes você vai estar entrando num lugar que você não vai conseguir, procurar o que você gostaria, você vai acabar se frustrando e às vezes você vai acabar desistindo de fazer arte marcial por conta disso. E vai falar: "Ah, não, mas isso aqui não é pra mim, eu não consigo aprender", mas às vezes é porque você tá no local errado, e Uhum. não porque você procurou o local certo. E Felipe, você começou faz muitos anos, né. Você vê uma diferença de hoje das metodologias de quando você começou para a metodologia de ensino agora? Sim, eu vejo que, a tendência agora da arte marcial é tentar buscar cada vez mais a qualidade, né. Qualidade do espaço, a qualidade, das aulas, metodologia, separar as turmas cada vez mais por nível de faixa etária, porque a gente no tempo que eu treinava não tinha muito isso, né. Então a gente Eu fiquei começou. chocada, gente, como que não dividia as Não, turmas? tipo, geralmente dividia mais, tipo, turma infantil e adulto, né. Mas, não tinha essa divisão iniciante, intermediário, pessoas que já treinam mais tempo, avançado. E isso faz diferença, né, faz diferença na hora de você ensinar, na hora de você explicar para o aluno, porque uma pessoa que treina, por exemplo, 8, 10 anos é diferente da pessoa que treina 1, 2 anos. Então eu vejo que todas as artes marciais estão indo para essas metodologias, né, seguir metodologias. Se a escola não segue uma metodologia, tem alguma coisa errada, daí você vai ver que não vai funcionar. Então acaba que cada vez mais está indo para esse lado, né, questão de organização, né, ter um negócio organizado. E acho que também se não separa pela idade, né, também pela categoria, acaba que a pessoa pode, correr riscos, né, da saúde ao lutar com uma pessoa que tem um nível muito mais avançado que ela. Às vezes até questão da frustração, né, de não conseguir aprender algum movimento, mas às vezes é aquele movimento que nem seria para aquele momento a pessoa aprender, então acaba que ela não consegue, daí ela acaba desistindo, falando assim: "Ah, não consigo fazer, não sei fazer", e daí desiste. Uhum. Então eu acho que isso é o principal, assim, sabe. E para quem tem medo de se machucar, existe algum protocolo de segurança? Como que funciona para quem quer começar, mas tem esse medo ainda? Eu vejo que, tipo, a maioria das pessoas, elas têm o receio de começar. Às vezes elas vêm falar pra mim: "Ah, mas eu nunca fiz arte marcial, eu não sei como é que é". Então, assim, se você tem um local seguro e com uma metodologia, você consegue, fazer com que essa pessoa se insira num lugar e aprenda aos poucos os movimentos corretos, né. Tipo, porque a gente tem movimentos que são essenciais para você se manter seguro, né. Tipo, no Uhum. jiu-jitsu a gente aprende alguns movimentos, não pela questão, tipo, da luta, mas sim para você aprender a cair, a fazer um rolamento correto, a não se machucar, para Uhum. depois, não acontecer uma lesão na hora de uma luta, por exemplo, né. Mas não existe uma idade ideal para começar? Não, não, a gente tem tanto que eu falei, né, a gente tem, crianças na nossa escola a partir dos 2 anos, né, a única coisa é que a gente faz atividades diferentes para faixa etária de cada aula, né.
A gente não vai ensinar, por exemplo, o que ensina para um adolescente ou para uma criança de 2 e 3 anos, né. São outras virtudes que a gente procura buscar nessas idades, né. Felipe, eu digo por mim mesma que a gente vê bastante artes marciais em filmes, né? E a gente tem uma visão de que o perfil de quem pratica uma arte marcial, uma pessoa às vezes agressiva, que parte para o ataque, né? Mas isso é bem diferente do que é ensinado dentro dos princípios das artes marciais, né? Na verdade, a gente aprende a ser uma pessoa muito mais calma, mais serena. A questão de aprender a dar limite, né, a alguma situação que acontece. Então, geralmente, quem pratica arte marcial, ela não vai lá por questão de, eu quero brigar com alguém, eu quero bater em alguém. A maioria das pessoas que vão lá vão para aprender. Tipo, aprender uma coisa diferente, se desafiar, tentar ver até onde consegue ir, né? Então, aprender coisas novas, né? E acaba que com o tempo, ela vê que, tipo assim, você aprender uma arte marcial, você não vai usar isso. Você vai fazer com que isso seja algo seu. Então, você não vai acabar usando em outro lugar, né? Tipo, você vai acabar evitando de usar, né? Tipo, mais pra questão de defesa, né? Você vai se defender do que você vai ir buscar alguma situação. E para as mulheres, a defesa pessoal, nesse caso, ajuda bastante? Traz mais confiança? Sim, outro valor que eu acredito que traz muito, né, desde as crianças até os adultos, a questão da confiança, né. Tipo, eu Sim. vejo que assim, conforme você vai, praticando arte marcial, você se sente uma pessoa mais confiante de si mesmo, né. Tipo, no seu dia a dia, no seu trabalho, tudo que você faz, você se torna uma pessoa confiante. E eu acho que para a mulher, a questão da confiança, de você saber que você pode, você é capaz de se defender. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, você, saber que você tem isso para você e se acontecer alguma coisa, você vai dar um jeito de se defender, você vai tentar sair daquela situação. Então, acho que isso é o mais importante. Tanto que a nossa escola sempre, desde o começo, a gente tenta fazer o quê? Com que mulheres, cada vez mais mulheres, pratiquem arte marcial. A gente tem uma, uma modalidade só para mulher de defesa pessoal, tem uma turma feminina só de mulher de jiu-jitsu, justamente para as mulheres se sentirem mais confiantes e às vezes, mas eu não quero estar num ambiente que tenha outros homens. Então a gente tem horários que são só para mulheres, né? Uhum. Para elas ver que aquilo lá vai fazer bem para ela, né? Até porque quando a gente está numa situação de risco, é difícil a gente pensar no que fazer, né? Tomar uma atitude para se defender. E às vezes acaba tomando uma atitude que muitas vezes não vai te ajudar em nada, só aumenta o pânico. Exatamente. Então, assim, eu falo pela questão do jiu-jitsu, né? A gente tem muitas situações no jiu-jitsu, são situações de desconforto. Então, a pessoa vai estar em cima de você, ou segurando seu pescoço. Então, você acaba aprendendo a manter a calma nesses momentos e tentando pensar, raciocinar o que eu posso fazer para sair dessa situação. Então, isso a gente acaba aprendendo no jiu-jitsu, né? Tipo, de praticar o jiu-jitsu. Então, eu vejo que isso faz muita diferença na hora de uma agressão, por exemplo, né? Numa situação de constrangimento, né? O que eu Uhum. faço para não ficar nervoso na hora e cometer algum erro que não deveria, né? E fora nessas situações de risco, eu também queria saber, né, você falou bastante sobre a consciência corporal que a pessoa tem quando ela pratica uma arte marcial, mas também como que isso influencia na saúde mental das pessoas que praticam alguma arte marcial. Hoje a gente vê constante, eu posso dizer assim, pontos de estresse no dia a dia. É trânsito, é celular, é barulho, pessoal indo e vindo, as situações do dia a dia. E como deixar isso tudo fora do tatame? Eu acho que essa questão de dominar a mente, existe um treinamento para isso? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, né? Que, tipo, às vezes, conforme você vai tendo mais experiência, né? Tu acaba percebendo que, na verdade, eu acredito que nas outras artes marciais também são assim. Quando você começa a treinar, você vai com um foco. Quando você continua treinando, tipo, se desenvolvendo, você Uhum. percebe que, na verdade, você melhora a questão da sua mente e não a questão somente do corpo, né? Questão do foco, ser mais atencioso, manter a calma, pensar o que fazer na hora, né? Tipo, de uma situação. Então, eu acredito que você desenvolve muito mais a questão mental
do que a questão, tipo, da luta em si, né? Isso é um benefício que você vai levar para a vida toda, né? E você vai conseguir levar para todas as áreas da sua vida, na sua carreira, no seu trabalho e etc. Então, isso aí eu acho que é o principal, sabe? Você manter o negócio, tipo, aprender o movimento, saber utilizar, você pensar e fazer com que o seu corpo aprenda a ser uma pessoa mais calma, serena e focada, né? Acredito que até seja bem mais importante para quem vai competir do que para quem pratica, né? Sim, isso é muito visível quem é atleta, né? Tipo, se você não desenvolve isso, isso vai ser um reflexo na sua luta, né? Uma pessoa que não esteja preparada e focada no momento da luta não vai se desempenhar bem como fosse uma pessoa que faz todo esse processo, né? Então, acredito que você aprende muito isso com o convívio, né, da arte marcial, né? Você praticando a arte marcial e levando isso como um estilo de vida, né? Então, eu acredito assim que a maioria das pessoas que começam a treinar qualquer arte marcial, elas desenvolvem muito isso e levam isso pro seu dia a dia, né? Tipo, acaba você cuidando mais do seu corpo. Eu falo muito assim, tipo, o pessoal que treina lá, por exemplo, comigo, geralmente a gente não vê o pessoal, tipo, bebendo ou na noite, se torna uma pessoa mais regrada, porque ela fica pensando no dia seguinte, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso treinar, eu tenho horário. Então acaba que você desenvolve muito isso, né? Acho que diferente dos outros esportes, né? Tem muitos esportes de equipe e tudo mais. As artes marciais é basicamente você e o teu corpo, né? Então a pessoa sempre pensa no dia de amanhã, porque ela vai ter que aguentar, né? Eu vejo assim que existe uma competição saudável entre os colegas, porque às vezes a pessoa olha o seu colega, mas o meu colega tá indo treinar, eu não. Então você se cobra a se cuidar mais, né? Tipo, a ser mais regrado, né? E é o que eu sempre falo, assim, tipo, o tatame, né? Vai ser o reflexo do que você treina, né? Então, quanto mais você treina, mais você se dedica, melhor você fica. Então, acaba que você vai vendo que, tipo, alguns se dedicam mais, outros menos, e daí as pessoas vão se comparando e tentando sempre, tipo, não, eu vou também me focar mais para tentar alcançar o meu colega ou melhorar as minhas habilidades melhorarem, né? Sim, a pessoa tenta se aprimorar, né? Isso. A gente já tá caminhando pro final da nossa entrevista, eu queria que o Felipe desse uma mensagem para quem pensa em praticar uma arte marcial, mas ainda tá com medo, ainda tá pesquisando. O que você diria? Olha, a minha recomendação, né, que vocês vão atrás de uma arte marcial, procurem na internet, procurem sobre o professor, a escola, tentem pegar referência com alguém e tentem, gente, porque assim, eu acho que o primeiro passo é o seu, né? Se você ir e acreditar que você consegue, você vai ver que tudo é possível. Tipo, foi possível pra mim, né? Eu dou como exemplo, as pessoas olham pra mim como fosse que eu sempre ganhei o campeonato, sempre fui campeão, mas eu fui uma pessoa que eu não praticava arte marcial. Quando eu era adolescente, eu jogava futebol. Então, tipo, mudou totalmente. E hoje em dia, eu vejo que eu deveria ter começado antes. E às vezes as pessoas, quando elas iniciam e continuam, elas falam a mesma coisa. Por que eu não comecei antes? Por que eu não fui antes? Mas nunca é tarde, né? Tipo, a gente tem alunos de 50, 60 anos que tomaram a decisão. Eu quero aprender arte marcial. E estão lá, estão treinando, estão aprendendo, estão ganhando mais experiência. Então, eu acredito que a mensagem é tentar, né? Acreditar e tentar. Vale a pena tomar o primeiro passo e depois ver o que vai dar. Isso, daí ver o que vai dar e se gostar, continua e segue em frente. É isso aí. Eu queria agradecer, Felipe, pela entrevista, por ter tirado um tempinho para poder conversar com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa pôde entender um pouco mais sobre o assunto e tirar esse medo e a visão que a gente tem por aí sobre as artes marciais. Beleza, muito obrigado pelo convite. Eu fico à disposição. Se alguém quiser tiver mais dúvidas ou procurar a minha escola, pode entrar em contato na minha rede social, Felipe Burilli, ou a rede social da nossa escola, que é a Escola Burilli.
Legal, então entrem lá no Instagram, quem tem mais dúvidas, e pode conversar com o pessoal. Eu agradeço você de casa que acompanhou o programa de hoje, foi muito bom ter a sua companhia e eu te espero no próximo Sala de Entrevistas. Até!